Um bom dia a todos. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais um encontro virtual, dando graças a Deus por mais um dia de vida, agradecendo também a presença amiga dos benfeitores e de todos que se conectaram aqui conosco ao vivo e os que vão nos assistir posteriormente. Nós vamos agradecendo também a nossa vida, aos nossos pais que nos deram essa chance de estarmos aqui reencarnados. Pedimos, Jesus, a sua luz, ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de nos melhorarmos a cada dia. E assim nós vamos pedindo licença para iniciarmos mais esse encontro, repetindo a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, nós vamos aqui nos preparando, compartilhando a tela, e já vamos envolvendo a graça com muito carinho para a lição de preparação do ambiente, que é do livro Agenda Cristã, a lição número 31. Revele-se. Nas lutas habituais, não exige a educação do companheiro. Demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre a sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza, para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. E hoje nós vamos refletir sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e o item 4, que fala sobre a realeza de Jesus. E foi, então, um convite à reflexão da nossa amiga Márcia, e já vamos agradecendo pela participação. Então, vamos ao texto do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, lá no item 4. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Encontramos esse trecho em João, capítulo 18, versículos de 33
a 37. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra, não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por consenso unânime a todo aquele que, pela sua inteligência, se coloca em primeiro plano numa ordem de ideais que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a dos reis coroados? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. A monarquia é uma forma de governo onde o rei exerce um papel político, podendo ser mais ativo, governando o Estado, ou mais passivo, cerimonial, em que cumpre meras funções de representação. A realeza terrestre, títulos conquistados por mérito pessoal na posteridade. Aqui, a Márcia cita Harriet Tubman, abolicionista e ativista americana, disse: libertei 1000 escravos, podia ter libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Eu sempre disse ao Senhor: eu confio em você. Eu não sei para onde ir ou o que fazer, mas espero que você me leve. E ele sempre fez. Um outro exemplo, Berta von Suttner, a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz, em 1905. Eu quero me juntar ao Exército da Paz. Suas armas são a consciência do direito e o amor à humanidade. Quem luta por essas causas, mais cedo ou mais tarde, triunfará. Depois do verbo amar, ajudar é o verbo mais bonito do mundo. Ayrton Senna. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Nelson Mandela, primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Albert Einstein. O amor é luz, dado que ilumina aquele que dá e o que recebe. O amor é gravidade, porque faz com que as pessoas se sintam atraídas umas pelas outras. O amor é potência, pois multiplica o melhor que temos, permitindo assim que a humanidade não se extinga em seu egoísmo cego. Madre Teresa de Calcutá. O Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? Eu também não.
Só por amor se pode dar banho a um leproso. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Chico Xavier. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Zilda Arnes Neumann. A paz é uma conquista coletiva. Tem lugar quando encorajamos as pessoas, quando promovemos os valores culturais e éticos, as atitudes e práticas da busca do bem comum, que aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Irmã Dulce. Tudo se torna mais fácil quando se tem fé. Não uma fé oscilante, mas uma fé firme naquele que tudo pode e tudo nos concede. As pessoas que espalham amor, não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. Ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. O maior rei. A realeza de Jesus é a realeza moral, fruto da sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. Realeza que exerce o poder para sempre, com autoridade, portanto, de orientar, esclarecer, conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação. Jesus mudou a história com seu comportamento manso e amoroso, bem como com suas mensagens de esperança numa vida eterna, plena da presença de Deus, para aqueles que o aceitarem como sendo o Filho de Deus. Ele é a personalidade mais singular de todos os tempos. Jesus mudou a direção da história. A realeza de Jesus não está na riqueza deste mundo material. Não repousa nos títulos perenes conferidos a reis, rainhas, ou àqueles que se destacam nas diversas áreas de atuação criadas e desenvolvidas em sociedade. Em conversa com Pôncio Pilatos, antes de sua condenação, Jesus disse ser rei, mas acrescentou que seu reino não pertencia ao mundo terreno. Naquela ocasião, o governante não entendeu o que o mestre quis dizer, devido ao seu pouco adiantamento moral e conhecimento das leis divinas. Via Jesus como ameaça ao seu poder e daqueles que representava naquela existência. A realeza de Jesus está na sua elevação moral, cuja importância transcende títulos e bens terrenos. Como Jesus, amorosamente, nos trouxe através de seus ensinamentos e exemplos, sua conquista depende de esforço e mérito próprios. O progresso moral se agrega ao espírito e não o perdemos, como acontece muitas vezes com as conquistas no âmbito material. O Espírito da Verdade nos esclarece os ensinamentos do Mestre Jesus. Sabemos da mortalidade do corpo físico e hoje
da imortalidade do espírito. Assim, busquemos seguir os passos do Mestre na busca incessante de corrigir as más tendências, aflorar as virtudes, alcançando, desta forma, a elevação moral que necessitamos para desfrutarmos plenamente do reino de Deus. Amor incondicional, o próximo passo da humanidade, coração galáctico. Denise Castelo Nogueira. O amor está no ar, em todo lugar. Ainda que nos fechemos, muitas vezes como um punho cerrado. Amor é fato. Amar é fato. Quem tem vida é capaz de amar. Todos temos a centelha divina do amor dentro de nós. Essa sementinha que se regada e adubada prospera e ama infinitamente. E assim vamos vivendo nossas vidas, regando nossos jardins em nossas andanças infinitamente cósmicas. A cada flor que nasce, podemos estendê-la a alguém. E nesta prática feliz, vamos desenhando nossos sonhos na tela do mundo. Amar e ser amor é a nossa única missão na Terra. Engrandecer nossos corações para evoluir. E o que é evolução? É a expansão de nossa capacidade amorosa. Quanto mais nos empenhamos em fortalecer o dom de amar, mais fortes ficamos e nos colocamos em um ato de doação sagrada do amor, que também é sagrado em nós. Quando aprendemos tudo e praticamos todas as lições possíveis, e nos saímos com sucesso de todas elas, e com o coração abarrotado de amor, garantimos nossa evolução. Nós vamos, então, já agradecendo a Márcia pelo tema que trouxe para nós, um tema muitíssimo importante que nós precisamos sempre visitar para refletir, para entender essa diferença entre o rei, ou o reinado, ou a realeza. Né? Eu gostei bastante desse tema, achei muito interessante, fez com que a gente relesse vários textos a respeito dessa questão da realeza, e essa diferença, né, do reinado terrestre, né, material, e o espiritual. Qual é a realeza de Jesus? Muito obrigada, viu, Márcia? Eu achei muito bacana. Se você quiser compartilhar com a gente por que você escolheu esse tema, fica à vontade. Então, Mara, eu olhei vários, mas esse, assim, a princípio, ele me chamou muita atenção, né? Pela dificuldade que a gente tem mesmo em diferenciar, né? E da gente conseguir colocar em prática mesmo. Parece ser tão simples, né? Você praticar o bem, ou você fazer coisas que não precisem de dinheiro, por exemplo, né? Ou de recursos materiais. Mas realmente exercer ou praticar o bem é extremamente difícil, é muito difícil. E aí eu fui pesquisando, ele de imediato assim me chamou a atenção. Aí eu realmente fui vendo que em toda a nossa história sempre teve pessoas assim que abdicaram das suas próprias vidas, da sua segurança, do seu conforto, para praticar o bem. E quanto mais elas faziam, mais elas praticavam, né? Mais elas deixavam ser evidente a necessidade de ajudar o próximo. E me emocionou muito esse tema. E ainda, você falando, eu fiquei emocionada, sério. Acho que eu não sei nem se eu vou conseguir me expressar. Mas é isso, o quanto ainda a gente é pequeno, assim, que eu falo pequeno na nossa capacidade mesmo, de entender e da nossa dificuldade. Só 2, né, mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a nós mesmos. Por quê?
Por que que a gente não consegue mostrar ou ampliar ou demonstrar mais isso, né? Por que que o mal ainda é tão próximo a nós, né? A gente tem muitas pessoas fazendo bem, mas a gente não consegue divulgar e se associar, né? E fazer essa corrente crescer muito mais do que o mal, né? Que é tão evidente. Eu sei que tem muito mais pessoas fazendo bem, mas infelizmente ainda, mesmo tendo todo o conhecimento da história a nosso favor, a mídia e todo o conhecimento, ainda é muito difícil praticar o que não custa nada, nada assim, material para fazer, né? É muito difícil. É um tema Mas muito bom mesmo. E eu fez, lógico, a gente acaba com a proposta que vocês trazem, a gente vai atrás, vai lendo, e se me dá licença, eu vou compartilhar de novo aqui, que eu coloquei algumas telas para a gente continuar na reflexão, que está lá no Livro dos Espíritos, as duas últimas questões, a 1018 e a 1019. Né? O que fala a 1018? Na verdade, o que pergunta, né? Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? E a resposta: o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. As palavras do Galileu nos levam a meditar. Em sua resposta, duas revelações. A primeira, a de que seu reino não é material, e sim espiritual. Ele viera para fundar o reino de Deus no coração dos homens. Ao mesmo tempo, ao explicar, ainda não é aqui, nos diz que um dia será, quando os homens nos amoldarmos à lei de amor que ele veio ensinar, transformaremos a terra em um oásis de bênçãos. O mundo de regeneração para o qual nos encontramos migrando. O reino de Deus sobre a face do planeta, no exato momento em que ele estiver implantado no coração de todos os homens. Estamos a caminho. Pensemos nisso e aceleremos o processo. Esse trecho foi tirado lá do Momento Espírita. E a questão 1019. Jamais poderá implantar-se na Terra o reino do bem? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, conforme você estava fazendo essas perguntas, né? Por que a gente ainda não consegue ser bom? A gente não consegue ainda agir de acordo com tantos outros que já foram, que você mesma citou. É porque a gente ainda deixa essas chagas, né? Dentro de nós, o orgulho e o egoísmo. Né? Mas vamos abrir aí para as outras pessoas. Mais uma vez agradeço, viu, Márcia? Parabéns pela escolha, foi muito boa. Obrigada. Vamos abrir então, pessoal, para vocês comentarem o que vocês acharam desse tema, qual é a realeza de Jesus, qual é a opinião de vocês. Posso falar? Pode. É isso.
Está me ouvindo bem? Isso. Aqui, onde a gente está, né? A gente está sujeito a uma série de interferências, e principalmente a mídia vem colocando para nós informações negativas diariamente, né? E isso fecha a nossa porta para ouvir o reino de Jesus, não é? Porque a gente fica embotado nessas falas, nessas repetições, nesses vídeos que se colocam tanto na televisão quanto na internet, né? Então, a gente acaba fechando a porta para ouvir o reino de Jesus. Então, é preciso que a gente, com frequência, talvez até de 100%, fique colocando aquele guia para nós. Estou com Jesus. A luz de Jesus está nos iluminando, não é? Jesus está no leme. E assim, coisas mais elevadas, né? Para que a gente não se deixe envolver. Porque é interessante que quando a gente se deixa envolver por essas circunstâncias, a gente tem muita dificuldade para voltar à sintonia. E, às vezes, precisa da ajuda de outras pessoas para poder entrar na sintonia com o plano mais alto, não é? Então, é essa fala primeira que eu queria falar, tá bom? Muito bom, Alberto. E agradecemos, inclusive, você, nesse seu spa forçado, estar aqui conectado com a gente. Muito bacana. Mais alguém, por favor? Mara, quero falar alguma coisa? Ninguém? Posso furar a fila aqui? Posso furar a fila? Olha só, esse tema é um tema engraçado, né? Interessante, né? Quando eu vi o tema, vou dizer bem honestamente, eu fiquei pensando assim, puxa vida, como que nós vamos refletir sobre isso, né? Porque é um capítulo muito curto e uma coisa que talvez fique meio fora da nossa compreensão, né? Achei que a Márcia colocou muito bem e também explicou muito bem aí e pude desenvolver aí durante a leitura e até as colocações da Márcia e inclusive do Alberto agora, algumas considerações que eu queria dividir com vocês aí. Eu acho assim, em primeiro lugar, é um tema que, vamos dizer assim, não sei nem para que tem, porque a realeza de Jesus, esse tema só pode existir para a gente fazer uma reflexão no sentido contrário, não no sentido da realeza de Jesus, porque para nós que somos cristãos e acreditamos em Jesus, essa questão é um pouco indiscutível, né? Não tem nem como a gente não refletir sobre isso, mas o que eu tenho que pensar é como é que eu estou me posicionando dentro desse aspecto da realeza de Jesus. E achei que já foram feitas muito boas colocações aí, né? Só antes de falar sobre o que eu quero falar propriamente, eu queria usar uma expressão que o Alberto usou agora sobre as mídias, de colocar as coisas para a gente e tudo mais, e o próprio contato de Jesus com Pôncio Pilatos. A pergunta é parece muito boba e a resposta é mais boba ainda, mas olha só a profundidade da coisa assim. Tu és rei? E Jesus pergunta assim, você está dizendo isso por você ou porque os outros estão dizendo isso? Isso abre uma reflexão muito profunda para todos nós. E assim, eu estou fazendo isso porque eu entendo que é isso ou porque alguém está dizendo que eu tenho que fazer isso? Então, no âmbito da vida pessoal e no âmbito da religiosidade, assim,
Eu estou fazendo isso porque, tem um pastor dizendo que eu tenho que fazer isso, tem um padre dizendo que tenho que fazer isso, tem um orador espírita dizendo que tenho que fazer isso, ou eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo isso? Só essa pergunta de Jesus, ou essa resposta de Jesus, na verdade uma pergunta que ele faz para Pilatos dentro do questionamento, eu acho que só isso já demandaria uma reflexão muito profunda para todos nós. Espera aí, vamos parar e eu vou repensar a minha vida para saber se eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo porque eu entendo que elas têm que ser feitas ou porque alguém disse que eu tenho que fazer assim. E quando eu falo assim, alguém disse que eu tenho que fazer assim, esse alguém não é uma entidade, né, uma entidade concreta, é uma coisa abstrata, é modismo, é conformismo, é uma série de coisas que me levam a ter comportamentos, vamos dizer assim, automáticos. Eu estou caminhando nisso aqui e eu vou continuar caminhando nisso aqui. E não paro um minuto para pensar sobre o que eu estou fazendo. Então, essa primeira pergunta, de cara, eu acho que já seria uma questão assim para a gente parar o resto da aula e falar, vamos suspender a aula e vamos pensar nisso aqui um ano e depois a gente volta, né? Brincadeira, né? Mas é uma coisa importante, da gente saber que a experiência da gente é que dá o resultado daquilo que a gente está vivendo ou não. Como a Márcia falou assim, existem muitas pessoas que fazem o bem, e eu acho que existem mesmo, nós mesmo fazemos muito bem, e muito mal também, né? Nós estamos nessa oscilação aí. Mas não devemos nos excluir da prática do bem, mas quero saber se eu estou fazendo o bem porque eu entendo que é bem, ou porque alguém falou assim, vai lá, dá um pãozinho para aquele cara que está precisando, dá uma moedinha para aquele outro que está precisando. Não, eu estou dando um pão porque eu estou vendo que ele está com fome. E não me interessa se isso é bem ou não, me interessa o ato em si. A classificação de bem ou mal, ele é uma coisa muito difícil. A própria doutrina espírita, a leitura que a gente faz é a seguinte, que o mal, ele é muito fácil da gente perceber porque ele acontece de várias formas, mas o bem, ele é mais difícil de perceber, porque o bem envolve não só o que eu estou fazendo, mas aquilo que o outro necessita. E às vezes o que eu estou fazendo não é o que o outro necessita. Então essa classificação é uma coisa meio... talvez uma coisa que a gente tem que sair dessa historinha de bem e mal, assim, para a gente viver a vida, principalmente segundo essa pergunta de Jesus. Mas você está fazendo isso porque você acha que é isso? Ou porque tem alguém que está dizendo para você fazer isso? Esse é um ponto que me chamou muita atenção e acho um ponto importante. Com relação ao evangelho em si, o evangelho de João é um evangelho super complicado, porque ele é tido como um evangelista, vamos dizer assim, mais místico, ele é diferente dos outros lá. Então, o João tem uma peculiaridade que pode ajudar a gente a refletir sobre essa questão. Ele trata a coisa como o mundo como uma coisa ruim. Mas olha só, o mundo que existe. Então, talvez a melhor forma de entender, assim, minha realeza não é deste mundo, é dizer o seguinte, minha realeza não é deste tipo ou deste modelo de mundo que está acontecendo aqui. Porque é claro que a realeza de Jesus está sobre esse mundo. Não tem sentido dizer que não. Não tem sentido dizer que Jesus não opera dentro do reino da matéria, que é uma criação de Deus. Não tem sentido a gente ficar separando essas coisas, mas tem sentido eu dizer que o reino de Jesus não é de um mundo de injustiça, de opressão, de violência, que é um mundo que existia e que ainda existe. Então eu mudo a minha reflexão sobre isso. Eu deixo de falar essa coisa assim, o mundo espiritual que é verdadeiro. Ué, e o material não é verdadeiro? Se a gente for para o budismo lá, vai dizer que tudo isso é ilusão. Vai dizer que isso tudo não serve. Não é verdade, né, gente? Tudo faz parte. Se a matéria é a criação de Deus, como que eu não vou fazer, como que eu não tenho um link com a matéria? Até com a própria matéria eu tenho link. Quando eu penso, e a gente vai ver essas leituras, e por isso, mais uma vez, eu falo para todos, que as leituras têm que ser feitas de uma forma conjunta. Olha a leitura que a Mara fez do 1019, da questão espírita. Eu não vou dizer que ela é contraditória ao anterior, mas que ela
traz uma complementação muito grande, ela traz. Porque não dá para dizer que o reino que Jesus não está reinando aqui neste momento. E por algumas outras coisas simples também, por uma questão até de que a gente entende que aqui, neste mundo material, há princípios evolutivos, princípios inteligentes que estão em evolução. E eles estão recebendo essa carga energética da gente aqui. Então, é uma coisa muito difícil de pensar, mas não é bom a gente pensar com divisão. É bom a gente pensar com uma junção das coisas. Porque se tudo é criado por Deus, então a matéria e tudo mais. Então, era uma ideia que eu queria dar. Estou vendo que o Alberto quer falar e pode ficar à vontade. Muito bom, viu, Camilo? E eu acho assim, não que seja alguma coisa de divisão, de ser questão material com o espiritual, que não sejam juntas mesmo, como você está propondo. Acho que é bem por aí. Mas eu penso numa questão assim, interior e exterior, sabe? Coisas introspectivas, coisas do coração, coisas íntimas da gente, com coisas externas, né? E na questão 1019 mesmo, ele fala que esse mundo reinado por Jesus, ele virá. E virá no próprio planeta Terra, que vai se transformar num planeta de regeneração, né? Que é onde os bons terão um pouco mais de prevalência do que no planeta Terra, que o mal domina. E domina por quê? Porque a gente deixa vir à tona essas nossas imperfeições. Então, quando nós, enquanto seres íntegros espirituais, né, não aquela divisão de plano espiritual e plano material, mas nós, enquanto essência de espírito, né, e não dar muita importância à parte externa, que seria material, né, aí sim nós vamos conseguir colocar em prática todo esse ensinamento de Jesus, que são as próprias leis divinas, né? Mas é um tema bem gostoso de se refletir, que a gente não fica assim muito no superficial, não dá para ficar, porque se ficar no superficial é como você está falando, é óbvio que essa realeza de Jesus é muito óbvio, né? Mas o Alberto queria falar mais alguma coisa, é isso? Sim. Vamos lá. Então, meu reino não é deste mundo, né? Então, não é deste mundo que você está pensando, não é deste mundo que está na sua imaginação, não é deste mundo que está nessa cultura, mas efetivamente ele é o governador da Terra, entendeu? Então, o reino dele não é deste mundo que está na nossa cabeça, que nós achamos que temos que ser donos da nossa família, donos do nosso carro, donos de terrenos, etc. e tal. E, no caso de Pilatos, ele era dono, ou melhor, representante do dono daquele espaço, que é o espaço conquistado por Roma, né? Então, o reino de Jesus não é desse mundo, esse mundo subjetivo dessas pessoas que pensam assim, mas efetivamente ele é o governador do mundo, ok? Ok. É uma reflexão bem gostosa de se fazer mesmo. Mais alguém? O povo está tímido hoje. Posso falar? Pode. Então, eu concordo com o Alberto. Alberto? É o Alberto que falou, né? O Alberto, né? Que falou, né? Tá escutando, Mara? Estou escutando. Alberto Meu que falou. microfone estava desligado. Então, eu concordo com ele, porque eu ia falar a mesma coisa que ele falou, no sentido, Jesus quis dizer no sentido que ele falou mesmo, o reino dele não é deste mundo assim, em querer sentar numa cadeira, num trono, e ficar mandando num monte de soldados, faz isso, faz aquilo. O reino de Jesus, ele quis dizer que é o reino da paz, é
É o reino de todos. Quer dizer, ele é o dono de tudo, né? Ele está presente em tudo. Jesus está presente em tudo, né? Quer dizer, vamos dizer assim, que nem o Camilo comentou, né? Ah, Jesus não é o dono deste mundo. Ele é o dono deste mundo também. Jesus é o dono deste mundo, né? Ele está presente aqui com nós também. Então, ele é o dono de tudo. Jesus é o dono de tudo. Mas Jesus não é dono daquele mundo que eles têm, que os romanos tinham, né? Material. Ele é dono espiritual. É diferente. O pensamento é outro. A diferença de pensamento são outras, que nem o Alberto falou aí. É isso que eu queria aí reforçar o que o Alberto falou. Eu me identifiquei muito com o que ele falou aí. Tá? Obrigado Okay. aí. Valeu, obrigado nós. Mais alguém, gente? Quem gosta de comentar sempre? Mara, Oi. Francisca Pode. falando. Pode falar, Francisca. Ô, Mara, esse aprendizado, esse é para nós que estamos no mundo, né? Porque penso eu que aonde a gente está participando de tudo, né? Da vida material, da vida espiritual. Então, depende de nós, onde nós estivermos, nós temos que estar sempre presente, ligado, não para observar as pessoas, mas nos mostrar como somos diante de toda essa humanidade, né? Cada um tem que fazer um esforçozinho para tentar se melhorar. É difícil, né? Mas a gente sempre lembrando que Jesus nos mostrou isso, veio e nos disse da sua realeza, que o reino dele não é deste mundo, mas é para daqueles que estão trabalhando para progredir, para atingir a espiritualidade, né, melhor quando partimos daqui, penso eu, sabe? Porque não adianta, vamos supor, temos bens materiais, desfazemos de todo e doamos. Isso daí não vai fazer melhorar a humanidade, mas temos que participar de tudo isso que está acontecendo, né? Auxiliar as pessoas na medida do possível, né? Tratar de palavras do bem, de carinho, com amor, com compreensão, entendimento, né? Penso eu que era isso que Jesus queria, que nós compreendêssemos, passássemos a compreender as pessoas, apesar que eu já fui passar a compreender, nem velhinha, mas ainda estou aqui ainda para compreender um pouquinho mais. Não sei se bateu um pouco com o texto, né? Mas é o que me veio. Tá certo, Francisca, bateu sim. Eu estava pensando agora na leitura de preparação do ambiente, que, num primeiro momento, eu fiquei assim, eu e a Graça, nós ficamos pensando assim, nossa, parece que essa preparação está fazendo com que eu fique me exaltando, né? Deixa eu colocar de novo aqui para a gente relembrar. E aí, enquanto vocês falando, eu fiquei pensando aqui, vamos trazer de volta para a gente ver novamente. Ó. O título é Revele-se. E aí ele traz uma proposta, né, o André Luiz, que a gente não fique atrás do nosso valor. Né? Então, nas lutas habituais, não exige a educação do companheiro, demonstre a sua. Revele-se. Eu tenho valor, eu tenho educação, então não vou esperar do outro, vou fazer aparecer a minha educação. Nas tarefas do bem, não aguarde a colaboração, colabore, antes de tudo. Então, sempre, não que me exaltando, né, como se eu fosse uma pessoa melhor, mas eu sou também, eu tenho os meus valores, eu tenho esses meus esforços, né, até como você estava falando aí, Francisco. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. Inclusive, essa frase que ficou um pouco assim na nossa cabeça, né? Como se nós estivéssemos assim lá em cima e tivéssemos que descer
para ajudar aquele outro que está lá embaixo, né? Colocando a gente numa exaltação assim um pouco perigosa. Mas sempre na nossa vida nós vamos encontrar pessoas que estejam à frente, né? Ao lado e abaixo de nós. Então, não vamos nos desmerecer, né? Lógico, não criar aquele superego que eu sou o máximo, né? Mas nos revelarmos, né? Como pessoas boas, que nós somos também, né? Não somos de todo ruins. Achei interessante voltar um pouco nessa lição também. Posso falar um pouquinho, Mara Francisca? Vai lá. Então, mas se a gente não deve sentir que a gente vai descer, porque todos nós somos iguais perante Deus, né? Só que, às vezes, tem um num patamar mais embaixo, outro mais em cima, mas é para poder igualar, porque se nós não trabalharmos para igualar, nada vai melhorar perante a lei, não é? Isso mesmo, essa frase, né? A gente precisa refletir bastante também para a gente não achar que eu nós não lembrei de pegar meu livro, mas eu tenho, porque daí eu vou ficar com ele, qualquer coisa, né? A rainha da cocada preta, não nesse sentido, mas muitas vezes a gente tem sim condição de auxiliar, né? E eu acho que sempre. Sempre temos. Então, e esse reino de Jesus, é esse tipo de reino que ele espera, né? Eu imagino, né? Desses comportamentos para o bem, né? Deixando de lado o nosso egoísmo, nosso orgulho e todas essas imperfeições, né? Que vai de encontro com a questão 1019. Nós teremos um planeta melhor quando espíritos melhores estiverem morando nesse planeta. Então, Mara, só para fazer... desculpa, Anísio, quer falar? Pode falar. O Anísio quer falar. Rapidinho. Eu imagino assim, Jesus, quando disse assim que meu reino não é desse mundo, eu estava falando ao mundo de cada um de nós, né? O nosso mundo interior. Eu imagino, naquela época de Jesus, havia muitos mundos, como há hoje. Quando ele falava assim para aquelas multidões, muita gente sentia as vibrações de Jesus se aproximando, mas muitos também estavam ali, mas não sentiam nada, porque era de outro mundo íntimo, outro mundo que nós vivemos hoje. Vivemos um mundo de mídia, de tecnologia, mas faltando um pouco mais de amor. Você não vê uma criança, hoje em dia, com pouco amor, você não vê um pai educando uma criança com pouco amor. Não ensina uma criança a falar benção avô, benção pai, benção mãe, né? Você vê as crianças hoje em dia no Zap, então são tudo um mundo diferente. E o amor que Cristo estava falando aí desse mundo, eu acho que é o mundo do coração. Não tem como ele invadir seu coração. Se você não está ali, se o seu mundo não está aberto, ele não vai chegar. Era só isso que eu queria falar. Me veio na mente, né? Eu penso assim. Muito bom, Anísio, obrigada. Camilo? Então, olha só, a questão que é uma questão importante aí é o seguinte: nós queremos a realeza de Jesus, então vamos pensar na realeza de Jesus, uma realeza que serve e que não quer servida. Esse é um ponto que é essencial, né? Porque a realeza de Jesus foi de serviço. E nós queremos que tipo de realeza? De reconhecimento, de serviço, de ser servido e tudo mais, mas a realeza dele é uma realeza diferente. É uma realeza de quem tem todo o poder, mas que ao mesmo tempo se abaixa, e para usar a expressão que a dona Francisca usou agora há pouco, desce, ou a expressão do livro lá, desce sim, mas não desce com desprezo, desce com amor, com generosidade, porque compreende, e a palavra compreender, a gente já viu que é uma palavra muito chave aí, compreende que ali é preciso que eu deixe de mostrar alguma coisa para mostrar o que é preciso. Olha só, gente, essa é uma coisa importantíssima. Fazer o bem é mais difícil
porque a gente não sabe qual é o bem que a pessoa precisa. Eu quero empurrar o bem goela abaixo. Eu quero falar o seguinte assim, você precisa disso, você tem que trabalhar, você tem que ser assim, você tem que ser obediente. Mas eu não sei se esse é o bem que ele está precisando. Então, descobrir o bem que a pessoa precisa, isso é difícil. Por isso que fazer o bem é difícil. Porque a gente tem um conceito de bem e a gente quer enfiar esse conceito goela abaixo. Isso não é verdade. E Jesus não enfiava isso. Jesus descia, sentia e ajudava. Quantas vezes nós ouvimos o evangelho assim, tu queres ser curado? Ele pergunta, é isso que você quer? O que é que você quer? Ele não vai chegando e vai fazendo. Ele vai perguntar para a pessoa o que ela quer. E aí, nesse ponto, entra uma coisa que o Alberto falou, que é preciso que a gente esteja aberto. Porque se a gente não estiver aberto, não há bem no mundo que possa nos envolver, não há amor no mundo que nos possa envolver. E isso é uma coisa clássica que a gente vê no momento, a gente vê com as pessoas e às vezes a gente sente em nós mesmos, que a gente não consegue se abrir e fica envolvido por uma fúria, por uma raiva, por uma mágoa, porque a gente não quer se abrir para uma questão de amor. Então, a realeza de Jesus, ela tem uma proposta muito difícil. Quem quer ser rei como ele? Então, desce e vai servir. Né? A expressão do evangelho, que é muito usada, é sempre assim, quem for maior é aquele que serve a todos. E na contrapartida, aquele que serve a todos, de fato, é o maior. Os últimos serão os primeiros serão últimos. Acho que essa é uma ideia importante para a gente ter, para a gente sair fora dessa questão. Agora, só para completar, Mara, quando você fala do 2019, e acho que é bem legal mesmo, sim, o mundo vai estar povoado de mais pessoas boas que más, mas vai continuar tendo o mundo material. Então, o mundo material, existe uma interação. A gente tem que dar uma cortada nisso, porque eu penso que nem a doutrina espírita vai por esse caminho. Ela vai por um caminho, como já falaram aí, de uma coisa interior, né? Você mesmo, Mara, falou, o Edivaldo, o Alberto, de uma coisa interior da gente. Mas é um interior que se joga para fora. Existe uma palavra que é muito bonita, que se chama existência. E existir é jogar para fora. Ninguém existe sem pôr para fora. Ou, como diz o nosso agenda de hoje aí, sem se revelar. Eu só existo quando eu me revelo. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, o trabalho da nossa vida. Né? Eu penso que é isso. Beleza, muito bem colocado. A Márcia levantou a mãozinha aí, Márcia, pode falar. Eu levantei sim que eu estava ouvindo o que o Camilo estava falando, e é verdade. Porque quando a gente vai fazer o bem para alguém, a gente quer fazer o nosso bem. É o que a gente acha que a pessoa necessita. Isso já aconteceu comigo também, da gente querer servir alguém com o que a gente acha que é necessário para ela. E precisou de muito tempo para entender que o que eu achava que era necessário para aquela pessoa não era o que ela precisava, por isso é que ela não recebia. A partir do momento que a gente fez ao contrário, passou para ela o que realmente ela precisava, é que as coisas começaram a andar. Então, existe esse problema muito grave mesmo, de a gente querer impor o que a pessoa precisa. E ela precisa de uma coisa totalmente diferente, aquela necessidade dela real ali naquele momento. E com relação aos bens terrenos, assim, sim, eu também acho que o mundo material vai sempre existir. Porém, essa fúria, essa ganância exagerada que não precisa. A gente não precisa tirar de todo mundo para ter para as próximas gerações, porque é isso que acontece. A gente não provê a nossa existência e das gerações futuras, de um modo geral, do planeta. É a nossa só. Né? Então, poucos com muito e muitos sem nada. Então, é começar a olhar um pouco, porque eu não preciso. Eu vou precisar de 10 carros, de 20 casas, casa em tudo quanto é lugar. Eu não vou morar nelas esse tempo todo. Então, a gente precisa de um amadurecimento também
Porque enquanto eu tenho muito, o outro está passando fome, frio, está doente. E a gente vê muito isso hoje, né? Você vê que as pessoas, até nessa época de pandemia, a ganância ou a facilidade para você, né, se corromper e adquirir posses é tão grande que você não pensa que você está matando milhares de pessoas, né? Pelo simples prazer de ter para enfiar na cueca, ter para guardar para neto, bisneto e tataraneto. Gente, você está matando muitas pessoas, né? Então, a gente vai sim, só que eu não preciso de tudo isso, eu não preciso queimar uma floresta inteira para ter mais gado, que nem é para a gente, é para exportar, porque os outros países, né, que estão numa condição, estão no primeiro mundo, eles sabem que polui, então vamos pegar do terceiro mundo, né? Então, assim, a gente precisa ver o que realmente é importante ter, mas ter o necessário, né? Porque todos nós podemos ter, né? E viver com mais tranquilidade, mais sabedoria, mais conforto, né? E pensar em todos, sem pensar só na gente. Né? Eu acho que é isso. Esse é o verdadeiro reino de Jesus, né? Então, Mara, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Madre Teresa de Calcutá, né, que ela era católica, depois até a própria igreja acabou expulsando ela da própria igreja. Eu li a história muito da né, Madre de Calcutá. Ela foi uma boa pessoa que dividiu o pão com todos, né? Ela fez a bondade na terra, né? Ela foi um espírito elevado, né? Vamos dizer assim, se elevou o seu espírito. Ela mesmo disse assim numa mensagem dela que ela colocou, né? Se todo mundo repartisse um pouco, o pouco que tem, o pedaço de pão que tem, não teria fome no mundo. Não teria fome no mundo. Foi que a mulher acabou de falar agora. A pessoa não precisa de 10 carros, 20 sapatos, né? Não precisa de tudo isso aí, 10 casas, muitas coisas. Tem gente que tem tantas coisas. E você vê, que nem esse senhor que pegaram ele aí com o dinheiro na cueca, aí, esse deputado, né? O homem daquele já está numa idade já avançada, quer dizer, já tem um salário muito bom, já vive muito bem, vai ter muitos privilégios, né? E para ter mais esse dinheiro, ele tirou o dinheiro de não sei quantos respiradores, de tantas pessoas que precisavam. Quantas pessoas esse senhor não enterrou, né? Então, quer dizer, a ganância do ser humano é tão grande e eu não chego no meu entendimento. No meu entendimento, não chega a ganância do ser humano. Eu não sou apegado, eu não tenho apego nenhum, a bens materiais nenhum. Eu tenho o meu carro velho, eu tenho um carro aí meu, entendeu? E ele, se ele funcionar bem, se ele funcionar, vou de ônibus, entendeu? Eu como qualquer coisa, não tenho frescura, entendeu? Eu visto qualquer roupa, também não tenho frescura, entendeu? Eu tenho bem nada. Ah, essa camisa aqui é bonita, é tão para você. Eu sou assim, você entendeu? Eu não vou levar nada. Nem um couro da minha pele eu vou levar nada, nem o osso, nada. Né? Agora, você vê, um homem daquele lá, como um homem daquele lá, com outros deputados, com os outros políticos, não julgando, que nós já não temos esse direito também de julgar, né? E Deus não me deu esse direito a ninguém, nenhum de nós de julgar. Mas é minha visão mesmo, minha visão. Ele está matando muitas pessoas, muitas e muitas milhões de pessoas, através do remédio que ele tira, através da comida que ele tira, através do respirador, através das máscaras, através de tudo. O que ela falou é uma grande verdade. Essa mulher falou aí, eu não sei o nome dela, o que ela falou é uma grande verdade. Eu concordo plenamente com ela. Só isso que eu queria deixar bem claro aí também nesse ponto aí. Obrigado, Mara. Legal. O nome dela é Márcia. Ela que propôs esse tema hoje. Um tema, Márcia. Obrigada, Edivaldo. Muito bacana esse tema. E eu acho assim, bacana esse nosso encontro. Você vê, tem pessoas que preferem aquele formato aula, onde tem uma pessoa que desenvolve, estuda o tema e traz para as pessoas, coloca a sua visão, a sua reflexão, as coisas da doutrina.
e nem sempre a gente tem a participação dos alunos, né? E esse formato que nós estamos fazendo, a gente tem a oportunidade de ouvir tantas pessoas com um entendimento voltado para o mesmo fim, né? Às vezes um pouco diferente, mas não quer dizer que seja errado ou certo, né? Como a gente já falou, vamos procurar não colocar assim, eu concordo, eu discordo, porque nós não estamos aqui para debater, né? Só para refletir. Gente, já são 11h10. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa desse tema tão rico? Pode falar, Alberto. A gente mesmo, como foi colocado aí, a gente se preocupa, né, por tanta corrupção, tanto erro que está acontecendo no nosso entorno, né? Então, eu creio que o nosso trabalho é o seguinte: ao sabermos dessa situação, ao discutirmos essa situação, devemos buscar no Evangelho de Jesus uma palavra que seja o contraponto dessa corrupção, desse erro que a gente está observando. E então, cobrir esse sentimento com esse sentimento de amor, tá? Porque senão nós vamos ficar nesse ciclo vicioso de estar criticando quem está fazendo e a gente não elevar o padrão do nosso ambiente. Então, que a gente possa colher a luz de Jesus sobre nós e sobre esse homem que nós estamos acusando, sobre essa mulher que nós estamos acusando, né? Sobre essa pessoa que cometeu esse erro. Então, nós vamos colocar a luz de Jesus sobre ele e as pessoas que estiverem ao nosso alcance, que a gente puder ajudar, a gente ajuda, né? E assim a gente vai clareando esse ambiente. E todo esse ambiente de trevas, a gente vai afastando cada vez mais de nós. É esse sentimento. Obrigada, Alberto. Mais alguém gostaria de participar? Nós já vamos nos momentos finais. Pedir a dona Francisca, na sequência, fazer o encerramento. Nós vamos, então, mais uma vez agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo o tema que a Márcia trouxe, que nos proporcionou aí momentos de reflexão, de crescimento. E fica também o convite para relermos assuntos relacionados a esse tema, para cada vez mais a gente ir ampliando os nossos conhecimentos e efetivamente fazermos aí a proposta desse reinado de Jesus, que é um reinado de amor, né, de serviço ao outro. Nós vamos, então, mais uma vez, nos silenciando, vamos deixando sair do nosso coração aquela vibração de amor. Nós vamos, então, vibrando esse amor fraterno, incondicional, a toda a humanidade, sem exceção. Aquele que é bom, aquele que não é tão bom, aquele que temos mais facilidade de adaptação, de amizade, mas também aquele que nós temos dificuldade de relacionamento. Vamos enviando essa vibração a todas as pessoas enfermas que estão no leito de um hospital, ou as pessoas enfermas nas casas de repouso, asilos, ou mesmo nos orfanatos, as crianças. Vamos estendendo essa vibração amorosa a todos os nossos parentes, nossos familiares consanguíneos, nossos familiares do coração, nossos amigos. Vamos estendendo essa vibração amorosa a toda a humanidade, para que, muito em breve, a maioria de nós consigamos ser pessoas melhores, identificando as nossas imperfeições, trabalhando cada uma para cada vez mais estarmos próximos desse reino de Deus,
desse reino de Jesus. Então, nós vamos envolvendo com muito carinho a Francisca na prece de encerramento em nome de todos nós. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a Márcia por esse tema que ela esclareceu bem, e a todos que compartilharam esse tema, que nos ajudou bastante, e que a gente continue raciocinando para ver como nós vamos entrar nesse reino, a realeza de Jesus, nesse reino de Jesus. E assim vamos agradecendo por esse dia de aula, por essa hora, por esse momento. Vamos agradecer por esse dia, por essa chuva que nós recebemos, que molhou nosso território para nos auxiliar, para que os miasmas que estavam no ar desaparecessem. E assim, vou dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Um bom dia a todos. E vamos registrar aqui a participação da Fabiana, que eu só vi agora, ela está sem áudio, mas ela colaborou aqui, ó, vou ler aqui. Estou sem áudio, mas acredito que a realeza de Jesus se revela muitas vezes por meio das nossas atitudes no dia a dia, quando buscamos, em nome de Jesus, fazer algo de bom por nós e pelos demais que estão ao nosso redor. Isso aí, Fabiana, muito obrigada pela participação, mesmo que assim, escrevendo é importante. Muito bacana. Um abraço a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Bom domingo. Bom dia. Fiquem com Deus. Bom domingo. Obrigado. Tchau a todos. Tchau, grupo.